Porque vocês são profissionais da área da saúde, vocês estão fazendo uma pós-graduação na área de vocês, e vocês devem, é possível que vocês estejam pensando, tá, mas qual que é a importância de investimento, de previdência na minha vida? Eu não vou trabalhar com isso, eu tenho minha poupança, eu tenho meu investimento lá com o banco, ou nem isso às vezes. Qual que é a importância de pensar em investimento, de pensar em finanças, especialmente para o profissional, para o autônomo? Opa, aqui. Para começar com a importância, eu foquei bastante essa palestra na previdência, porque é uma das grandes necessidades do profissional autônomo, especialmente que não tem, mesmo quem tem INSS, o INSS não é capaz de manter o padrão de vida do contribuinte durante a aposentadoria, e muitos dos profissionais liberais não têm nem o INSS, né? Então, às vezes juntam dinheiro na poupança. O grande problema de você juntar o dinheiro na poupança, se você não se preocupar muito com, com sua previdência, não se preocupar muito com sua aposentadoria de cedo, é muito bem representado por esse gráfico. Tá? É um gráfico extraído do censo de 2010 do IBGE, que mostra que só 1% da população brasileira, na época, hoje isso não mudou muito, consegue sobreviver dos seus rendimentos durante a aposentadoria. 46% precisa de ajuda dos parentes, então precisa de ajuda dos filhos, dos netos, de amigos. 28% precisam de doações, então acaba indo morar em asilo e tudo mais, não tem como se manter sem essas ajudas. 25%, e esses 25% é um número até reduzido, mas precisam trabalhar, e em alguns casos as pessoas não conseguem trabalhar, e só 1% consegue fazer um planejamento para chegar na idade da aposentadoria e usufruir dessa aposentadoria. É muito importante lembrar também que 1% a gente tem que lembrar que no Brasil o funcionalismo público leva boa parte desse 1%. Então, se a gente entrar naquelas pessoas que são empresários, nas pessoas que têm, que geram sua própria renda, digamos assim, esse número seria ainda menor, tá? Por que que isso acontece? O melhor dos mundos, o melhor cenário para qualquer pessoa você trabalha, então você começa a trabalhar ali cedo, se forma, começa a trabalhar, você acumula um capital, um patrimônio até a idade de sua aposentadoria, que é ali na casa dos 65 anos, que é o padrão do INSS, e daqui para frente você vive de renda. Então, para dar um exemplo bem besta, só um segundo. Para dar um exemplo bem besta, você passa dos seus 20 aos seus 65 anos juntando dinheiro na poupança e comprando apartamento. Chega nos 65, você para de trabalhar e você vive do aluguel desses apartamentos. Então, você recebe o aluguel e seu patrimônio está lá, inalterado, digamos assim. A situação que a gente considera aqui na real, quando a gente conversa com as pessoas, que é o mínimo que deveria acontecer, ou seja, quando a gente faz o planejamento, né, a gente tenta chegar nisso, até porque você chegar nessa linha verde aqui não é uma coisa muito simples. Em geral, é muito complicado você viver de renda, não é todo mundo que consegue. E, assim, faz parte da vida, tá? Não é... Mais para frente eu vou mostrar as projeções para vocês e vocês vão ver que, mas é muito difícil você viver de renda. Tudo bem, mas nem todo mundo precisa viver de renda. A gente planeja já sabendo que esse aqui é a parte, digamos assim, né, o modelo utópico a ser seguido. A mínima situação aceitável é que você trabalhe e construa um patrimônio durante sua vida, você se aposente, então você pare de receber renda do seu trabalho, da sua empresa, e esse patrimônio seja suficiente para lhe sustentar até o final da vida. Então,
Se você tem, por exemplo, uma poupança, você vai receber o juro dessa poupança e vai tirar uma parte do principal. Então, se você guardou 1 milhão lá, todo mês essa poupança render 5 mil reais, ou 10 mil reais, que seja, você tirar esses 10 mil reais para viver, mas você também precisar tirar um pouquinho desse 1 milhão que está lá. Esse aqui é o cenário mínimo, e é óbvio que esse valor de 1 milhão varia de pessoa para pessoa, mas é o mínimo para você não chegar na fase mais frágil da sua vida, que é justamente o momento que você está mais velho, você trabalhou sua vida inteira e vocês são profissionais da saúde, vivem isso bastante. Chegar aqui nos 65 e não poder descansar, não poder, em alguns casos, parar de dar plantão, precisar continuar trabalhando em hospital para poder manter o padrão de vida. E o caso padrão, a situação padrão, mais de 90% da população brasileira hoje, você trabalha até a idade da aposentadoria, junta um patrimônio e seu dinheiro acaba antes de você falecer. Ou seja, chega aqui no final da vida, perdão, você chega aqui nos 70, 80 anos, você não tem mais dinheiro guardado e você ainda está vivo. Se alguém aqui conhece o Jorginho Guinle, que era do Copacabana Palace, foi isso que aconteceu com ele. Ele achou que ia morrer até acho que os 80, até os 80, gastou o dinheiro dele todo com 80 e chegou em 85, chegou no 80, ele não morreu, viveu até 85, meio que de favor, morando no Copacabana Palace. Mas ainda assim, com uma situação mais confortável, dado o patrimônio que ele tinha, o padrão de vida que ele tinha. Trazendo para vocês de uma forma mais clara, em geral, o que acontece com um profissional liberal? Você começa a trabalhar, você se forma, começa a trabalhar e você tem pouco patrimônio acumulado e a sua renda oriunda do trabalho é alta e começa a aumentar. Então, você começa a trabalhar, você não ganha tão bem assim, você começa a ficar mais sênior, começa a ficar... se você tem uma clínica, você começa a ter mais cliente, você tem uma empresa, você começa a ter mais... vender mais, começa... Se for o caso de carteira assinada, você começa a progredir na carreira, você chega num platô que essa renda estabiliza e depois de um tempo você passa a querer trabalhar menos. Então, olha, vocês são, em geral, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais. Acho que é isso, não é, Jada? Vocês trabalham muito, não só a parte intelectual, mas a parte física também. Então, existe um desgaste físico de vocês e você chega nessa idade, ali na casa dos 50, 60 anos, e você quer diminuir o ritmo. Você não quer necessariamente parar de trabalhar, mas você quer não precisar mais estar trabalhando em TI, não quer precisar dar plantão. Então, você vai ter uma diminuição da sua renda do trabalho. E para que sua renda, ou seja, o dinheiro que você ganha total, se mantenha e você possa manter seu padrão de vida, então não precisar abrir mão de tirar férias, não precisar abrir mão de viajar, de ter um carro, você acaba precisando de uma renda extra, digamos assim, oriunda dos seus investimentos. A gente chama de renda passiva. O que acontece é que justamente a maioria das pessoas não pensa nessa linha cinza, que é a linha da renda passiva. Então ela chega aqui nos 55 anos, ela até juntou um dinheiro, colocou na poupança, colocou no CDB do banco, ou então fez uma previdência privada lá com o gerente do Banco do Brasil, mas nunca prestou muita atenção, né? Nunca foi ativo nisso. E aí ela se vê aos 50, 60 anos, numa situação que ou ela trabalha, ou ela abre mão de qualidade de vida, ou ela fica... não tem outra situação, né? Se você não trabalhar, você não tem dinheiro para manter sua qualidade de vida. Se você quiser manter sua qualidade de vida, você precisa trabalhar, porque você não tem
uma renda passiva suficiente para manter o seu padrão de vida, manter seus custos que você vai ter, até porque quando você fica mais velho, a gente sabe que você tem, além das despesas normais, você tem despesas um pouco mais altas, questão de remédio, em alguns casos você vai precisar fazer fisioterapia e vai ter que pagar um profissional para fazer, para cuidar de você, enfim. E aí a gente chega num ponto que é, Marcos, ok, eu já entendi, você já falou que eu preciso pensar no futuro, eu preciso ter condições de me aposentar sem precisar trabalhar, mas eu tenho 25 anos, eu tenho 30 anos, para que é que eu vou fazer isso agora? Para que é que eu vou despender, ou seja, diminuir minha qualidade de vida hoje para pensar nisso? Por que é que eu não espero eu estar ganhando mais, já ter feito minha pós-graduação, estar com um emprego mais estável e ganhando melhor, e aí eu começo a aplicar mais tarde um valor mais alto? Eu fiz uma simulação levando em conta uma... Ops, deixa eu ver se... Tá, apareceu aqui. Eu fiz uma simulação levando em conta uma taxa de juros de 5% ao ano. E se você começa aos 20 anos para se aposentar aos 50, se você começa aos 20 anos guardando, ou perdão, vai começar aos 25 para se aposentar aos 55, e você começa poupando R$ 800 por mês com a taxa de juros de 5%, você chega ao final dos 30 anos com 614.172 reais de patrimônio. Se você faz mais ou menos a mesma coisa, né? Você faz esse plano B de eu vou esperar mais um tempo e eu vou colocar mais dinheiro por mês, você poupa por 20, eu sei que dos 40 ou dos 35 aos 55, R$ 1.500 por mês e você tem 586.183. A diferença não é tão grande. Ok, tudo bem. A taxa de juros no Brasil está muito baixa, isso tem uma certa influência, mas o principal que eu acho interessante de olhar para cá são duas coisas. A primeira é, eu acho que é muito mais tranquilo você começar a investir R$ 800 por mês, tendo 25, 30 anos, para se aposentar aos 60, do que você colocar 1.500 por 20 anos. Então, você mantém mais estável o seu padrão de vida. Então, você abre mão de um certo padrão de vida quando você está mais novo, para ter esse padrão de vida não só na aposentadoria, mas também quando você já está um pouco mais velho. Então, você já aqui na cidade, você já tem filho, você já tem que pagar escola, em alguns casos faculdade, tem outras contas, né? Às vezes você tem carro, enfim, os gastos quando você está mais velho, queira ou não, em geral são maiores, e mesmo que sua renda seja maior nesse período, é uma parte do seu rendimento que você poderia estar usando para outra coisa. Então você fica mais apertado se você fosse comprometer a fazer esse aporte maior. E a segunda coisa é que existe, apesar de não estar na simulação, mas existe o melhor dos dois mundos, que é, eu vou colocar 800 por mês, ou 200 por mês, ou 300 por mês, enfim, o quanto eu puder hoje, e conforme minha renda aumente, né, isso aqui é linear, independente da renda, eu estou colocando o mesmo valor. E conforme a minha renda aumente, eu vou aumentando o patrimônio que eu vou colocando, né? A fatia da minha renda que eu vou colocando aumenta, e você vai chegar num número maior que esses dois aqui, obviamente variando de caso a caso. Passando por isso, acho que essa parte de importância já deu para vocês entenderem por que precisa, por que tem que se preocupar com isso, e eu vou voltar a falar disso mais para frente. Marcos, eu já entendi que eu preciso poupar esse dinheiro, eu já até poupo, opa, passou aqui, mas
Tá, meu dinheiro está na poupança, como é que eu faço para investir? Dá para investir melhor que isso? É muito arriscado, é muito difícil? Para falar sobre isso, a gente precisa falar da economia, né? Investimento se relaciona 100% com a economia. E para falar de economia brasileira, antes de vir para hoje, para a situação que a gente se encontra hoje, eu vou voltar para mais ou menos 2010, entre 2010 e 2018. Entre 2010 e 2018, e isso é verdade quando a gente olha mais para trás também, então desde o Plano Real para cá, isso é verdade, a taxa de juros no Brasil era relativamente alta, então se comparada a países desenvolvidos, uma taxa bem alta, com a inflação alta também, mas ainda assim o juro real, que é a diferença entre a taxa de juro, né, livre de risco, Selic, que vocês ouvem falar no jornal, vem lá na Globo News, e a inflação medida pelo IPCA era muito alta também. Então você tinha uma inflação, por exemplo, em 2010 de 6% e uma taxa de juro média durante o ano de 2010, perdão, durante o ano de 2010 de 9,76. Você teve o fim do governo Lula e começo do governo Dilma. Ali entre 12 e 13, a situação melhorou um pouco, então você teve uma queda na taxa de juro, decorrente da queda da inflação, então você vê que a inflação caiu um pouco, isso permitiu que o governo abaixasse um pouco a taxa de juro. E de 14, especialmente em 15 e 16, você teve uma deterioração da situação econômica do país, ou seja, ninguém queria emprestar dinheiro para o Brasil, você tinha muita inflação. E para isso, para conter essa inflação, que é o que corrói o poder de compra da gente, né, faz a gente, com o mesmo salário, comprar menos, teve que aumentar a taxa de juros. Isso tem seu lado ruim, que é a inflação está muito alta, as empresas precisam gastar muito para pegar dinheiro emprestado. Então, você pega R$1.000, você precisa pagar 1.300, 1.400 no final do ano. Mas tem seu lado bom também, especialmente para o investidor conservador. O que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que você põe dinheiro na poupança ou no Tesouro Direto, né? Tesouro Selic, que é o instrumento de financiamento do Tesouro Nacional, que permite ao investidor pessoa física comprar títulos de tesouro. Resumindo bastante, o Tesouro Selic é o título do governo que você tem menos risco que a poupança e te paga uma taxa de juro um pouco melhor. Em 2015, essa diferença entre uma taxa e outra era de 5%. Perdão, 5 pontos percentuais. De lá para cá, essa taxa de juro caiu bastante, então a gente fez a máxima, a taxa Selic máxima foi 14,25, quando você tira uma média no ano 2016 deu 13,99. Em 2018 a taxa média foi 6,34. Como eu falei, isso aqui é muito bom para o investidor, especialmente o investidor conservador, o que a gente chama de rentista, e aqui sem fazer um juízo de valor se isso é bom ou ruim. Por quê? Você colocava o dinheiro na poupança e você não precisava se preocupar. Você comprava um título do Tesouro Nacional pré-fixado, indexado à inflação. Vou falar um pouquinho mais sobre esses produtos um pouquinho mais para frente. E você não se preocupava. Você não precisava fazer esforço para se aposentar. Jogando um pouquinho mais para frente, e aqui esses dados são de 96 a julho de 2018, a comparação daquela diferença que eu comentei entre a poupança e a taxa de juro medida pelo CDI, que é a taxa de juro que a Selic e o CDI são taxas que, apesar de serem coisas diferentes, são sempre o mesmo valor. Um título público do Tesouro Nacional, que tem um risco muito baixo, que é o risco do Tesouro Nacional da calote, ou seja, é um risco menor até do que o risco da poupança. Né? A poupança tem o risco do banco. E a poupança, que nessa época eu não vou dizer que era um investimento bom, mas era muito melhor do que é hoje, com um nível de risco muito baixo, te remuneravam muito bem.
O que é que eu quero dizer com isso? Se você tivesse posto 10 mil reais na poupança aqui em janeiro de 96, não tivesse feito mais nada, colocou ali, foi trabalhar no seu escritório, deixou esse dinheiro render até 2018, ou seja, 24 anos, teria uma rentabilidade de 611%. De 10 mil, isso dá um patrimônio no final do período de 71.185. Como a poupança não tem imposto de renda, é dinheiro líquido no bolso. Ou seja, se você começou a investir aqui em 96, logo depois do Plano Real, começou a colocar, colocou um dinheiro aqui no começo e todo mês você ia colocando um dinheirinho na poupança lá do Banco do Brasil. Por mais que a rentabilidade seja muito abaixo por exemplo, do Tesouro Selic, né, do CDI, os CDBs, enfim, de outros produtos tão arriscados quanto, ou seja, quase nada, você tem uma rentabilidade decente. Tá? Uma rentabilidade que, se você, por exemplo, é um americano, um fisioterapeuta americano, e você tem o mesmo perfil de ser conservador e não querer se preocupar com seu investimento, nunca que você ia conseguir se aposentar colocando dinheiro no savings account, que é mais ou menos o equivalente à poupança lá dos Estados Unidos. No Brasil você tinha essa facilidade, você não precisava se preocupar com isso. Se você fizesse um pouquinho mais de esforço e colocasse seu dinheiro num título do Tesouro ou num CDB de um banco que pague 100% do CDI, que é uma coisa que é um pouquinho mais de esforço que a poupança, mas também não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você colocou 10 mil reais em 1996, em julho de 18 você teria 271 mil reais guardado. Daí você precisa tirar imposto de renda, mas a depender até do tipo de investimento que você fez, você poderia conseguir ser isento. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? O brasileiro tem uma cultura, e eu vejo isso muito com meus clientes, especialmente os que são um pouco mais velhos, de eu quero investir em alguma coisa que me dê 1% ao mês, sem risco. Isso era verdade durante os anos 90, durante os anos 2000 e até 3, 4 anos atrás. Você conseguia colocar dinheiro para render sem risco, ou com risco muito baixo, e com a taxa de 1%, aqui nos anos 90, logo depois do Plano Real e durante os anos 2000, taxas até muito maiores. A taxa de juros brasileira chegou a 40% ao ano, em 98, por conta da crise asiática. Vindo para hoje, essa facilidade não existe mais. Essa realidade de eu vou colocar dinheiro na poupança, eu vou colocar dinheiro no Tesouro Direto, não vou me preocupar com isso e vou ter uma rentabilidade que vai me permitir uma aposentadoria tranquila daqui 20, 30 anos, não existe mais. Como eu falei, a gente nos anos 90 ali, 98, a gente chegou a ter uma taxa de juros de 40%. No ápice ali do governo Dilma, em termos de taxa de juros, a Selic estava em 14,25%. E hoje a gente tem uma Selic a 3%, sendo que pelo relatório Focus do Banco Central, que é um relatório que pergunta para os economistas do mercado qual que é a expectativa deles, essa taxa deve chegar a 2,25 no final do ano. Gente, só para perguntar aqui, eu estou vendo que vocês estão bem quietos, eu acho que não vi nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém tem alguma dúvida, ou melhor, alguém não sabe o que é que eu estou falando quando eu falo taxa Selic, CDI, quando eu falar de PIB ou de inflação? Eu queria lembrar a vocês que eu estou aqui para falar com vocês sobre isso, então se alguém não está entendendo, me pergunta, porque eu explico, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, está aqui no chat, tem 10 perguntas. Vamos lá. Pronto. Ok. Então, estou pressupondo que vocês sabem que eu estou falando quando eu digo Selic, né, que é a taxa de juro básica. Inflação também, estou pressupondo que vocês sabem, mas se alguém não souber, fica à vontade. Não é problema nenhum, tá?
Então, voltando para o cenário que a gente tem hoje, a gente tinha em 98 uma taxa de juro básica, ela livre de risco, o cara super conservador, que não vai ter trabalho nenhum em pensar de 40%, chegou a 40%, caiu, óbvio, depois, mas depois voltou a subir, chegou a 14%, e hoje a gente tem uma taxa de 3%, com a inflação para esse ano projetada de 1,6%. E se a gente olha pelo mesmo boletim Focus para 2021, 2022, 2023, isso aqui não deve mudar muito. Essa taxa deve subir para ali no máximo 5,5%, com inflação de no máximo 3,5%. E por que isso aqui é importante? Se isso aqui é o que você ganha sem fazer nada, isso aqui é o que você perde por deixar o dinheiro parado, ou seja, inflação, quanto o preço médio das coisas sobe, o que importa para o investidor no fim das contas, ou seja, o que importa para manter seu padrão de vida, é justamente a diferença entre um e outro. Né? Então, quanto maior a diferença disso aqui, para o investidor que não vai fazer nenhum esforço de procurar um produto melhor, de tomar mais risco, quanto maior a diferença entre um e outro, se você tem dinheiro, melhor. Vem para cá com um câmbio de 5,20 mais ou menos, devendo cair para casa dos 4,80 pelo Focus até o final do ano, e uma queda do PIB de 6,51, que, mais uma vez, uma projeção, mais uma vez, assim, mais uma vez não, mas não é algo que estava sendo projetado antes da pandemia. Então, a expectativa é que a partir de 21, 22, e aí, o crescimento volte a acontecer. E em 2018 e 2019, a gente já teve um cenário melhor para a economia do que estava ali em 14, 15, 16. Mas ainda assim, a gente está numa situação bem complicada para quem precisa, eu não vou falar quer, mas precisa, porque todo mundo precisa investir seu dinheiro, guardar seu dinheiro, pensando não só na aposentadoria, mas em outros projetos também. Você tem um PIB muito baixo, caindo, situação macro ruim, e uma taxa de juros muito baixa, ou seja, se eu tomo risco, eu posso perder dinheiro, e se eu não tomo risco, eu também não ganho muita coisa. Eu vou sair dessa área de projeções e vou falar um pouquinho de produtos, e mais para frente eu volto para as projeções para mostrar algumas diferenças para vocês. Tem algumas perguntas aqui. Pronto. Poderia explicar melhor o que é o câmbio? Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui nessa página, Lohane, quando eu falo de câmbio, eu estou falando de quantos reais você precisa para comprar um dólar. E por que isso aqui é importante? Se alguém lembra ali em 2010, 2011, tinha uma taxa de juros muito alta. Então, vou voltar aqui. Cadê? 2010, 2011, a gente tinha uma taxa de juros muito alta, ou seja, os investidores internacionais queriam pôr dinheiro no Brasil para ganhar essa taxa de juros, isso trazia dólar para dentro do Brasil, isso fazia o câmbio ficar baixo. Com a queda da taxa de juros e um risco maior para a economia do país, especialmente por essa conta, não só da parte política, mas também uma queda de PIB e tudo mais, o câmbio disparou e chegou a 5,20, um câmbio que a gente não via, acredito que ali desde o primeiro governo Lula, no começo do primeiro governo Lula. E por que isso aqui é importante? Né? Eu até coloquei aqui e me passei. Por que isso aqui é importante? Quando a gente compra farinha, quando a gente compra pão, quando a gente compra um computador, um celular, basicamente quando a gente compra quase tudo que a gente consome, seja uma coisa mais supérflua, tipo um iPhone, seja uma coisa básica como um pão, o dólar interfere, tá? Então, a farinha, ela é importada aqui no Brasil, boa parte dela vem da Argentina, inclusive. E apesar de vir da Argentina, a cotação dela é dada em dólar. Então, se o dólar sobe, isso aqui vai impactar a inflação. Por que eu estou falando sobre isso? Né? Eu acabei até me passando, foi uma ótima pergunta. A gente está num cenário que o dólar está muito alto, ele pode pressionar a inflação
para baixo, para cima, perdão. Se a inflação é pressionada para cima, o governo tende, o Banco Central tende a aumentar a taxa Selic. Se ele aumenta a taxa Selic, você diminui a inflação, mas você também diminui a atividade econômica, o PIB, ou seja, você vai ter um desemprego maior, você vai ter lucro das empresas menor. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nesse cenário aqui, não tem uma resposta fácil para o que é que eu faço com o meu dinheiro. Não tem uma resposta fácil para, olha, pega seu dinheiro, põe na poupança, pega seu dinheiro, põe no Tesouro Nacional, que você vai estar tranquilo e você vai se aposentar sem ter muitos problemas. Significa que é impossível? Eu também não quero deixar aqui, vocês, não estou trazendo notícias para vocês falarem, então, putz, nunca vou me aposentar. Não é isso. Eu só quero chamar a atenção que cada vez mais fica muito importante que vocês, quando pensem de aposentadoria, quando pensem nesse tipo, pensem na vida de vocês não pensem só em trabalho, mas pensem em como vocês vão guardar e investir o dinheiro de vocês para que mais para frente ele trabalhe para vocês. É um pouco clichê falar isso, né? Colocar seu dinheiro para trabalhar para você, mas é justamente isso que você precisa fazer para poder chegar mais para frente, ficar mais velho e poder diminuir sua carga de trabalho, se você não quiser parar de trabalhar, mas poder diminuir, sem deixar de viajar, sem deixar de trocar de celular, sem deixar de, às vezes, sair para jantar. Então, é importante, não é mais suficiente você simplesmente, eu vou trabalhar, vou botar dinheiro na poupança e isso me basta. Isso não é mais uma realidade. Tá? Vindo aqui para... Espero que tenha dado para entender, mas se não entendeu, fala que eu volto sem problema. Tá? Eu, às vezes, acabo saindo e falando muito rápido, então é bom que faça a pergunta mesmo. Saindo um pouquinho de economia e de projeções e tudo mais, e da importância dos investimentos, e vindo para os investimentos de fato, aquilo que a gente põe o dinheiro, eu trouxe aqui alguns produtos, existem 1 milhão de produtos quando a gente fala de investimento. Não vou falar de todos, mas eu quis trazer alguns que são mais básicos, até para quando vocês estiverem pensando. Então, se você conversar com o seu gerente, se o gerente falar para você, investe na LCI, por exemplo, você saber que LCI não é só uma sigla, saber o que significa, saber do que é que ele está falando e pensar se faz sentido para você. Então, existem basicamente 3 tipos de produtos de renda fixa, tá? Os mais comuns, que todo mundo investe, todo mundo conhece. E aqui eu não vou falar de poupança, porque poupança já não faz mais sentido hoje em dia. Os CDBs, as LCIs e as LCAs. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, a LCI, Letra de Crédito do Agronegócio, e a LCA, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. O que são essas coisinhas aqui? Para que serve isso aqui? Você coloca o dinheiro lá e ele rende, é isso? Basicamente, mas como é que ele funciona? Quando você tem um CDB, um LCI, um LCA, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai emprestar esse dinheiro para alguém. Então, se você tem um CDB, você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta para alguém a critério dele, por uma taxa X que ele acha que faz sentido, e a diferença entre a taxa que ele está te pagando para emprestar esse dinheiro para ele e a taxa que ele está cobrando da pessoa que ele emprestou o dinheiro é o lucro do banco. Então, quando você está falando de um CDB, você está falando de emprestar dinheiro para o banco para ele emprestar para alguém, ficar com essa diferença e no final você vai receber essa taxa menos o imposto de renda que você vai ter que pagar sobre o lucro, que varia de quanto tempo o seu dinheiro fica aplicado. Quanto mais longo, menor a taxa do imposto. LCI e LCA funcionam basicamente como um CDB, mas elas têm um fim definido. No caso da LCI, o banco vai pegar esse dinheiro com você e vai emprestar para alguém que quer comprar um imóvel, tanto um apartamento quanto para alguém que vai financiar um galpão industrial, uma fábrica, tudo que tem a ver com imóvel. E a LCA é a mesma coisa para o agronegócio. Qual que é a vantagem da LCI e da LCA em relação ao CDB? Como na LCI e na LCA, você tem um objeto mais
tangível, ou seja, não é para fazer qualquer coisa, é para imóvel e para agronegócio, e o governo acha que faz sentido ele subsidiar esse crédito, ou seja, olha, eu preciso que as pessoas comprem apartamentos. A gente tem um déficit habitacional no Brasil, eu preciso que as pessoas comprem apartamentos. Então, eu quero financiar o agronegócio porque o agronegócio sustenta boa parte da economia brasileira. Como é que eu faço isso? Uma das formas é, se você empresta dinheiro para quem vai investir no agronegócio, para quem vai comprar um apartamento, você não vai pagar imposto de renda sobre esse rendimento. Então, o governo abre mão de um imposto que ele ia receber. E qual a diferença que isso faz? Por que isso estimula os investimentos em LCIs e LCAs? Porque se o governo não vai morder um pedaço, o banco pode lhe pagar uma taxa um pouco menor que a do CDB, porque não tem imposto. Se ele paga uma taxa um pouco menor para o CDB, ele pode cobrar da pessoa que vai financiar o imóvel, ou vai financiar uma safra, né? Vai pegar o dinheiro emprestado para comprar a máquina agrícola. Pode cobrar uma taxa um pouco menor. Se a taxa é um pouco menor do que a taxa de juro normal, você tem uma propensão maior a pegar esse dinheiro emprestado com o banco. A segunda parte das emissões de renda fixa são os créditos privados. Então, aqui, CDB, LCI, LCA, você está emprestando dinheiro para um banco, o banco vai emprestar esse dinheiro para alguém, e se esse alguém não pagar para o banco, problema do banco, o banco tem que lhe pagar. Quando você tem um crédito privado, você corta, digamos assim, o banco do meio da história e você vai emprestar dinheiro direto para a empresa. Então, você tem as CRAs, que é tipo a LCI, a LCA, do crédito privado, certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível do agronegócio, e as debêntures, era para ter uma vírgula aqui, que é tipo o CDB das empresas. Por quê? Porque no CRI e no CRA a empresa precisa destinar esse dinheiro para comprar um galpão, para comprar um trator, e na debênture, tal qual no CDB, a empresa pode, teoricamente, fazer o que ela quiser com aquele dinheiro que ela captou. Qual que é a vantagem disso aqui? Como você está cortando o homem do meio, você tem uma taxa, teoricamente, em geral, um pouquinho melhor nas crises nas CRAs que na LCI, na LCA e no CDB. Por outro lado, o banco, ele te garante que você vai receber esse dinheiro aqui depois de 3, 4 anos. Quando você tem uma CRI, uma CRA, uma debênture, você não tem uma garantia. Né? Caso a empresa não lhe pague, você vai ter que ir lá cobrar dela, fazer ela vender o trator, fazer ela vender o imóvel, enfim, exercer outras garantias. E, por fim, o tipo de título de renda fixa, que junto com os bancários são os mais comuns e mais acessíveis, os títulos públicos através de Tesouro Direto. Né? Então, você tem o Tesouro Selic, que quando eu mostrei aquela linha lá atrás do CDI, a rentabilidade do Tesouro Selic é basicamente a rentabilidade do CDI. O Tesouro Inflação e o Tesouro Pré são títulos que você tem uma rentabilidade, no caso do Tesouro Inflação, indexada à inflação, no Tesouro Pré uma rentabilidade pré-fixada, você já sabe quanto que você vai receber daqui 20, 30 anos, que em geral são os prazos desses títulos. Para que serve isso aqui, Marcos? Ok, já entendi, tá? Você me falou um monte de coisa aí. Para que serve? Se você quer investir e você precisa de um dinheiro que vai ficar disponível para você retirar como uma reserva de emergência, como falei até agora, mas que para profissionais liberais, profissionais que não têm carteira assinada, não têm uma cobertura do INSS extremamente importante, o Tesouro Selic é o melhor produto. Porque o que acontece? Você põe o dinheiro lá, a partir de R$30 você consegue, 30, R$40 você consegue colocar dinheiro no Tesouro Selic. Ele não vai render muito, especialmente hoje, né? Vai render ali na casa de 3%, um pouquinho menos que isso. Mas você sabe que de segunda a sexta, se você precisar sacar o dinheiro, você vai lá e saca. No dia seguinte, o dinheiro está na sua conta da corretora. Se você investir através de um banco, o dinheiro vai estar na sua conta do banco e você vai poder usar. Eu já vou voltar para o Tesouro Selic para falar um pouquinho de reserva de emergência e da importância dela. Tesouro Inflação, para que serve isso aqui? Lembra que eu falei que a inflação, né, a diferença entre a taxa de juros e a inflação,
é a coisa mais importante que o investidor tem que olhar quando ele vai investir, porque se a inflação for igual à taxa de juros, por exemplo, você só está mantendo o seu padrão de vida. Então, na teoria econômica clássica, se você gastar hoje e você gastar daqui a 10 anos, você vai ter o mesmo nível de utilidade que a gente fala em economia. Ou seja, não vale a pena, teoricamente não vale a pena você guardar. Na verdade, até vale, dado que pode ser que você precise mais daqui a 10 anos do que você precisa hoje. Mas enfim, o que é Tesouro Inflação? É um título que vai pagar para você uma porcentagem X mais IPCA. Por exemplo, 3% mais IPCA. O que é que o Tesouro está falando para você? Vai falar, olha, Marcos, você vai emprestar hoje 10 mil reais, daqui 20 anos eu vou lhe pagar esses 10 mil reais corrigidos pela inflação do período, mais 3%. Ou seja, eu estou garantindo que caso a inflação exploda para 1.000% ao ano, que é a inflação que a gente já teve no Brasil, eu vou ter 1.000,3%, 1.003% ao ano. Ou seja, está ganhando algum dinheiro a mais acima da inflação. Da mesma forma, se a inflação for 1%, eu vou ganhar 4% ao ano. O que isso aqui, qual que é a ideia disso aqui? Se você está investindo para aposentadoria, uma das formas de você proteger seu patrimônio, ou seja, seu patrimônio está seguro, e você rentabilizar ele acima da inflação, é você garantir uma rentabilidade acima da inflação no longo prazo. Por fim, o Tesouro Pré é um título que, como o próprio nome diz, a taxa é pré-fixada. Então, você já sabe quanto que você vai ganhar daqui 10, 20 anos. Ele vai te pagar, olha, eu vou te pagar 7% ao ano, 8% ao ano. Faça chuva, faça sol. Se você daqui 20 anos você for tirar o dinheiro, você vai ter os 10 mil que você pôs atualizado a 7, 8% ao ano durante esses 20 anos. Williams, acho que você tem uma pergunta. Quando você quer aplicar, boa noite a todos. Quando você quer aplicar no Tesouro Selic, existe vantagem de você aplicar em corretoras ou em banco, comparado aos Tá, juros, por exemplo? pronto. Até um tempo atrás, as corretoras cobravam uma taxa de custódia nos títulos, tanto de banco quanto de título público. Hoje em dia, quase ninguém mais cobra essa taxa. Qual a taxa que existe para você investir em qualquer título público, independente se vai ser na corretora, se vai ser num banco, se vai ser na XP, na Rico, enfim, no Banco do Brasil? Você vai pagar 0,25% ao ano para a B3, que é a Bolsa do Brasil, que faz a custódia desse título. O que existe em algumas instituições, e aí, sendo bem sincero, até a última vez que eu vi, o Banco do Brasil tinha, mas não sei se já tirou ou não, uma taxa de custódia além dessa 0,25 que é cobrada pela B3, independente da instituição que você está investindo. A vantagem de você investir, por exemplo, pela XP, é que você não vai pagar essa taxa de custódia. Outra vantagem que você tem, mas aí já é uma questão até mais um pouquinho pessoal, é que a plataforma de investimento da XP ou de outras corretoras até, ela costuma ser mais fácil de você mexer do que, por exemplo, do Banco do Brasil, né? Eu estou citando o Banco do Brasil porque é o que eu uso. Eu não sei como que faz uma aplicação no Tesouro Direto via Banco do Brasil. Já tentei achar, não consegui. Acho muito complicado. Então, em termos de taxa, eu não sei se o Banco do Brasil, quais bancos cobram quais taxas. Em geral, não se cobra mais nenhuma taxa. Fora isso, não tem nenhuma diferença. Então, vamos supor que você tem um título do Tesouro Selic através do Banco Itaú. E aí o Banco Itaú quebra. Tem problema nenhum. Seu título está na B3, está custodiado na B3. O que você vai fazer? Você vai transferir esse título para outro banco, por exemplo, para o Banco do Brasil ou para uma corretora. Isso vale para Itaú, vale para Banco do Brasil, vale para a XP, enfim, vale para todos. Se a instituição quebrar, o seu título continua lá. Resumindo, não tem muita diferença, mas pode ser que o banco cobre alguma taxa. Tranquilo? Tá. Tranquilo. Gente, eu vi agora que eu sou muito prolixo e eu me estendi bastante, então vou tentar andar um pouquinho mais.
só vou voltar aqui para falar um pouquinho de reserva de emergência e vou tentar andar um pouquinho mais rápido. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá certo? Voltando para o Tesouro Selic, por que o Tesouro Selic é tão importante? Porque ele é um produto que, apesar da taxa, especialmente hoje, está muito baixa, você faz sentido ter. Falei, muito importante, especialmente para profissionais liberais, você tem uma reserva de emergência. Por quê? Se você, por exemplo, tem uma clínica de fisioterapia e você não tem nenhum emprego formal, digamos assim, você não tem um vínculo com carteira assinada. Se você chega num momento de crise, como a gente está vivendo hoje, e você tem que fechar seu consultório, você não tem renda. Para que serve a reserva de emergência? Justamente para você ter um dinheiro guardado, que nem você tem dinheiro guardado na poupança, para você poder viver mesmo sem ter uma renda. Óbvio que não é para sempre, a reserva de emergência a gente costuma calcular entre 3 e 12, e tem esse gap muito grande, justamente porque varia da profissão da pessoa, do estilo de vida e tudo mais. Mas que sustente você caso você precise do dinheiro. E por que no Tesouro Selic e não, por exemplo, num tesouro pré-fixado? Conforme a taxa de juros mexe, né, o Tesouro Selic ele vai render mais ou menos, mas se você botou R$ 1.000 no Tesouro Selic, você não vai tirar 999 no dia seguinte. Nos títulos que são indexados à inflação, ou no Tesouro Pré, por exemplo, ou CDBs, LCIs, LCAs pré-fixados, você quando vai revender, você vai resgatar o dinheiro desse título, você está, na verdade, revendendo ele para alguém. Quando você tem uma mudança na taxa de juro, eu não vou entrar muito específico nisso, mas quando você tem uma mudança na taxa de juro, isso pode te favorecer. Então, se você tem um tesouro pré e a taxa de juro cai, o título que você pôs ontem, por exemplo, R$ 1.000, amanhã pode valer 1.010. Mas também é verdade que se a taxa de juros subir muito, seu título que você pôs R$ 1.000 ontem pode hoje valer 990. Como a reserva de emergência, que é extremamente importante, você tem um dinheiro guardado, que é justamente para um momento de crise, você não quer que quando você precise do dinheiro, ele não esteja lá ou esteja no valor menor. Então, você vai precisar tirar e vai tirar com deságio. Isso aqui só acontece se você precisar resgatar antes. Então, para longo prazo, Tesouro Inflação e Tesouro Pré são excelentes alternativas. Para o curto prazo, ou seja, para um dinheiro que você pode precisar rápido, o Tesouro Selic não tem esse risco de você tirar menos do que você colocou. Vindo agora para a Previdência, que eu acho que é o foco aqui da apresentação, que eu falei bastante, inclusive me alonguei bastante, existem basicamente 4 combinações de previdência, sendo que você tem 2 tipos de regime e 2 tipos de tributação. Você tem 2 regimes tributários, o VGBL e o PGBL, e a diferença entre os dois é que no caso do VGBL, você só vai pagar imposto de renda lá na frente, né, lá quando você for resgatar seu dinheiro, sobre o lucro que você tiver, e no PGBL você vai pagar imposto de renda lá na frente, quando for resgatar, sobre todo o valor que você colocou. Então, se você colocou R$ 10.000 do seu salário no PGBL e ele rendeu mais 10, você vai pagar imposto sobre 20 mil. No VGBL, você paga um imposto só sobre os 10 mil de lucro. Por outro lado, o PGBL te dá uma vantagem de que esses R$ 10.000 que você aportou nele, se você fizer uma declaração de imposto de renda no modelo completo, você abate esses R$ 10.000 lá, você consegue deduzir até 12% da sua renda total tributável. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, se alguém tiver uma dúvida pode perguntar, e se alguém for investir em previdência, quando for conversar ou com o gerente do banco, ou com o assessor de investimentos, se for conversar comigo ou com alguém aqui da Real, enfim, quando você for conversar com a pessoa que for lhe vender esse produto, ela vai entrar em mais detalhes. Mas nesse caso aqui, pode haver uma vantagem tributária. E aí, tanto VGBL quanto PGBL, você pode escolher por uma tributação progressiva ou uma tributação regressiva. A progressiva, se você vai resgatar num prazo não tão longo e vai fazer resgates mais
resgates mensais, por exemplo, a tributação progressiva pode ser vantajosa para você, porque você pode, a depender da sua renda, pagar zero de imposto, por exemplo, ou depender do valor que você vai sacar, você pode pagar zero ou uma taxa de imposto muito baixa. Isso vai variar conforme o seu pagamento de imposto de renda. E na regressiva, se você for tirar daqui 20 anos, daqui mais de 10 anos, a regressiva chega numa taxa de imposto de 10%. Lembra que eu falei que no PGBL você consegue abater até 12 do que você coloca? Então, se você abate 12 lá na frente você só paga 10, você tem 2% de ganho tributário aqui. Como eu me alonguei muito, eu não vou entrar em detalhes, mas tendo alguma dúvida, fiquem à vontade. Tá certo? Eu vou pular agora mais para alguns produtos, entrar mais em detalhes de por que você tem que pensar em investir, né? Eu já falei muito que não adianta você só colocar o dinheiro na poupança, e vou mostrar alguns produtos e mostrar o porquê disso. Supor que você começou a investir, você conversou com o seu gerente do banco e ele colocou lá no Banco do Brasil você no fundo BB Multimercado, deixa eu voltar aqui, Multimercado Multigestor, que é um fundo que tem lá no Banco do Brasil, que entre os fundos que tem no Banco do Brasil, é um fundo interessante. Você tem aqui na XP, por exemplo, por isso que é importante você olhar. Você não precisa necessariamente correr muito mais risco para ganhar muito mais, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Desde que você pesquise e vá um pouco atrás, você não precisa tomar muito risco. Vocês conseguem ver aqui que esse fundo em verde é o fundo do Banco do Brasil e o fundo azul é um fundo chamado Kinea Cronos. Ambos são fundos multimercado, ou seja, são fundos de investimento. O que é um fundo de investimento? É um instrumento que você pega seu dinheiro, dá para um gestor profissional, ele pega o seu dinheiro de várias outras pessoas, investe de uma forma diversificada e segundo uma estratégia que ele acha que faz sentido. Você paga para ele uma taxa de performance, uma taxa de administração. Ou seja, você paga para ele uma taxa para ele gerir seu dinheiro. E ele, na teoria, vai gerir seu dinheiro melhor do que você e vai te dar um retorno melhor do que você faria se você investisse sozinho. O que eu quero mostrar com esse gráfico é, você tem fundos que são muito parecidos, ou seja, apesar do fundo azul ele estar sempre acima, os movimentos são parecidos, é quase como se fosse um espelho um do outro. Sendo que você tem, no caso do fundo azul, acumulado de 2017 para cá, ou seja, não é um prazo tão grande, tem 3 anos basicamente, quanto o CDI, que é aquela taxa de juro básica lá que a gente colocou, rendeu 17%. O fundo do Banco do Brasil rendeu 15%, ou seja, nesse caso aqui, seria até melhor você ter colocado dinheiro num título do Tesouro Selic e não ter corrido risco algum, tá bom que o coronavírus impactou, mas a diferença era ainda maior, do que você ter colocado no fundo do Banco do Brasil. Se você investe um pouquinho melhor, não estou falando de você passar a correr um risco muito mais alto ou mudar a sua estratégia de investimento. Se você colocar num produto um pouco melhor, que tem uma estratégia, tem um histórico muito parecido, o fato de você estar numa instituição que está com o interesse dela mais alinhado com o seu, e te vai cobrar uma taxa de administração, uma taxa de performance muitas vezes menor, faz com que até no curto prazo você tenha uma diferença de 20 para 15%, 5 pontos percentuais. Isso aqui no longo prazo, ou seja, a gente está falando de 3 anos de investimento. Se a gente coloca essa diferença no período de 20 anos, a gente está falando da diferença de você se aposentar com muita tranquilidade ou de você ter que passar alguns anos a mais trabalhando. Eu vou mostrar essa diferença, como essa diferença é importante, um pouquinho mais para frente. Vindo para fundos de ações, que são fundos mais arrojados e fundos que não é para todo investidor, mas que em geral, lembra que eu falei que a taxa de juros está muito baixa? Em geral, no mercado de taxa de juros muito baixa, se você tiver um perfil moderado, um perfil arrojado, é para esse tipo de investimento que você precisa vir. Para ter uma rentabilidade melhor, que vai se refletir na aposentadoria mais tranquila,
essa diferença fica até melhor. Eu estou usando o BB porque eu trabalho bastante com clientes que vêm do Banco do Brasil para cá, para a XP, e para mostrar para vocês em números a diferença, e esse fundo aqui em vermelho, que é o fundo do Banco do Brasil. Você vê que eles têm movimentos parecidos. Não tem um nível de risco muito maior que o outro. Fundo do Banco do Brasil, de ações ativo. Isso aqui, um cliente meu tem esse fundo. Né? Inclusive, a gente está fazendo justamente esse movimento de sair do Banco do Brasil para vir para esse fundo do Real Investor. Enquanto você passou aqui, de 2012 a 2020. Se você tivesse comprado o índice Bovespa, que é aquele que a gente vê no jornal todo dia, o fechamento dele, e não feito mais nada, nesses 7 anos você teria ganho 43%, que, sendo bem sincero, é uma rentabilidade muito boa. Se você tivesse colocado no fundo do Banco do Brasil, que na teoria deveria replicar e ganhar do Ibovespa, você teria ganho 6,88, ou seja, 36 pontos percentuais a menos do que o Ibovespa para uma coisa que tem o mesmo nível de risco, e que no caso do Ibovespa você ainda tem mais liquidez, você consegue se desfazer desse investimento em 2 dias. Se você faz um pouquinho mais de esforço, você não está alterando o nível de risco, ou seja, você está investindo em ações da mesma forma, está delegando o seu investimento em ações para o gestor profissional da mesma forma, mas você faz um pouquinho mais de pesquisa e você pega um fundo que tem um histórico melhor, taxas melhores e uma gestão mais bem feita, nesses 7 anos que o Ibovespa acumulou 43% e o Banco do Brasil seja 88%, o Real Investor FIA, que é um dos fundos que eu mais gosto, que tem na plataforma da XP, acumulou 262%, não é rentabilidade relativa, é rentabilidade absoluta. Então, você teria mais que triplicado o seu patrimônio nesse período, correndo o mesmo nível de risco. Por que isso aqui é importante? Tá? Nesse caso, eu sei que fica até mais óbvio. No caso anterior, a diferença não é tão grande, mas por que isso aqui faz diferença? Porque você ser ativo e você pensar nos seus investimentos, não só cedo, como eu falei lá atrás, você começar a investir antes é muito importante. É melhor você investir na poupança desde os 20, mesmo que seja pouco, do que você não investir. Mas dado que você já está fazendo esforço de investir, se você puder ser ativo, ou seja, tentar estudar um pouco, não precisa ser um especialista em investimentos, mas tentar estudar um pouco, procurar um especialista, e a gente aqui da Real está aberto a isso, tá? Estudar um pouco sobre investimentos, o que é que isso pode fazer por você? Nessa simulação aqui, essa linha verde aqui é aquela linha de que você acumula o patrimônio, chega nos 55 anos, para de trabalhar e vive de renda. A linha vermelha é aquele mínimo que eu falei para vocês, de você consumir seu patrimônio, mas conseguir viver. E esse espaço entre um e outra quando a gente senta aqui com os clientes da Reinvest, a gente tenta chegar entre esse espaço entre um e outro, que é onde seu patrimônio, você não vai viver de renda, mas você vai conseguir chegar na idade da sua aposentadoria tranquilo. Então, se você começar a investir aos 28, para se aposentar aos 55, tendo uma renda de 5 mil na aposentadoria, com aplicação de 1.350 e começando com 10 mil reais, que você já tinha guardado, se você estiver investindo no banco, e aqui eu estou levando em conta uma taxa de juros de 5%, tá? Com inflação de 3,5%, que é o que o pessoal, os economistas, os grandes economistas consultados pelo Banco Central projetam para o futuro do Brasil. Se você tiver um investimento no banco, que é muito bom, que lhe renda 115% do CDI, em geral, investimento no banco não rende isso tudo. Em geral, investimento no banco vai lhe render 70% do CDI, 80% do CDI, 90% do CDI no máximo. Assim. Um cliente que é muito bom, que tem um patrimônio muito grande no banco, vai ter 100% do CDI, 110, 115 já é bastante coisa. Mesmo assim, ele chega nos 78 anos mais ou menos, você chega nos 78 anos e você não tem mais nem juro para receber, nem patrimônio. Né? Você fica zerado com a sua conta bancária zerada. Você vai precisar ou voltar a trabalhar, ou se você tiver INSS, vai depender do INSS para viver daqui para frente. Se você faz uma mudança, faz um esforço, você, por exemplo, vem investir na Reinvest, mas isso aqui, gente, é óbvio que eu
adoraria ter vocês como clientes, mas caso isso não aconteça, não tem problema nenhum. Se você fizer um esforço um pouquinho para poder investir melhor, com a mesma coisa, né? Investindo R$ 1.350 por mês, dos 28 aos 55 anos, colocando R$ 10.000 por mês, se sua rentabilidade bruta chega a 164% do CDI, ou seja, 164% da taxa de juro lá livre de risco, você consegue chegar nos 55, um pouquinho acima da linha vermelha, e você consegue se aposentar sem precisar trabalhar, vivendo uma parte de renda, uma parte consumindo do seu patrimônio até os 85. Isso aqui, eu estou garantindo que todo mundo que vai investir aqui vai ter 164% CDI? Não. Tem alguns pressupostos aqui. Agora, se a gente olha para o passado e vê a rentabilidade histórica, média, de um cliente moderado, que tem um pouquinho de bolsa, tem um pouquinho de renda fixa, CDB, LCI, LCA, tem um fundo de multimercado como o Kinea Cronos, tem um fundo de ações como o Real Investor, essa rentabilidade que é factível de você ter. Esse 115%, opa, não, cadê? Esse 115% que você vai ter no banco, eu estou sendo bem generoso com o banco. O que eu quero mostrar aqui com vocês é que você ser diligente, você pensar na sua aposentadoria e não só colocar dinheiro no banco, pode ser a diferença de ter uma aposentadoria tranquila ou, não vou dizer passar necessidade, mas chegar mais para frente e precisar continuar dando plantão, precisar trabalhar até os 60, 65 anos para juntar o patrimônio, para aí sim começar a usufruir, digamos assim, desse patrimônio que você juntou e poder diminuir ou até parar de trabalhar, tá? Williams, fica à vontade, pode perguntar. Williams? Está com a... Bem. Não, na verdade, eu não nem perguntei. Eu acho que é porque a mãozinha está levantada desde agora, não consigo tirar. Pronto. Tranquilo. Como é que a Real Invest pode te ajudar? Né? A XP e a Real Invest pode te ajudar. Aí já entrando mais no meu trabalho. O trabalho da assessor de investimento é justamente fazer com que sua rentabilidade saia daqui dos 115% do CDI, ou normalmente até menos, melhorar, venha para cá para uma rentabilidade melhor, lembrando que não existe garantia. Você, por exemplo, existem momentos quando você está investindo em ações que você vai ver seu patrimônio subir, descer, inclusive ele desce, mas no longo prazo, a gente está pensando aí investimento de 20, 30 anos, que em geral é o que a gente está pensando, a gente tem uma rentabilidade muito melhor, sem mexer muito no nível de risco. Então, às vezes a gente até diminui o nível de risco que você tinha no banco, melhorando a rentabilidade. Então, quem que é a Reinvest, quem que é a XP? A XP, a maioria das pessoas hoje deve conhecer. Quando eu comecei a trabalhar com investimentos, já era conhecida, mas não era tão conhecida. Mas a XP hoje, uma das maiores corretoras do Brasil, é a maior corretora do Brasil, uma instituição financeira independente da América Latina, ou seja, por que independente? Porque não é do Banco Itaú, não é do Banco do Brasil, é uma instituição independente de instituições bancárias. Esses números aqui estão bem desatualizados, mas acho que a XP já passou dos 400 bilhões de custódio. A XP foi fundada em 2001, então já estamos aí com 19 anos de história na XP, e mais de... Aqui tem 890, eu acredito que a XP hoje já tem mais de 1 milhão de clientes ativos. A Real Invest é o primeiro escritório de assessoria da XP em Sergipe. Né? A gente não é uma corretora, a gente é um escritório credenciado à XP para prestar assessoria de investimentos. Então, a gente está aqui para, através da plataforma da XP, te ajudar a investir. A gente tem 9 anos de história. A Real foi fundada em 2011, como eu falei, foi o primeiro escritório da XP aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Hoje, a gente tem mais de 1.000 clientes ativos, a gente já está com quase 2.000 clientes. Mais de 400 milhões
de patrimônio investido com a gente. E a gente é o terceiro escritório no Nordeste em satisfação do cliente. Então, a gente tem uma métrica de NPS, uma pesquisa de satisfação que a gente envia para o cliente, a XP, na verdade, envia para o cliente, uma pesquisa independente, com todos os escritórios da XP, e até a última atualização a gente estava em terceiro no Nordeste. A gente, inclusive, é um dos melhores escritórios do Brasil em termos de satisfação do cliente. Então, a gente se preocupa muito, não só com rentabilizar o cliente, mas como a gente vai atender, sem aumentar muito o nível de risco. Gente, era basicamente isso. Eu me estendi muito no começo. Peço desculpas, espero que vocês tenham gostado de falar. Tenham especialmente, se não gostaram, espero de verdade que pelo menos vocês tenham entendido a importância primeiro, de você pensar seu investimento, né? Saber que não dá para você pensar nisso só quando você for se aposentar. Ter entendido a importância de começar a investir cedo e, junto com isso, tão importante quanto terem visto a importância que tem você despender um pouco de esforço, um pouco de tempo. Eu juro para vocês que não precisa ser muita coisa, vocês não precisam virar especialistas em investimento para investir melhor, mas espero que vocês tenham visto a importância e visto que é possível sim se aposentar bem, mesmo com esse cenário adverso que a gente tem hoje, e tenham entendido um pouco de quais são as ferramentas e de quais são os produtos que vocês podem usar para planejar. Não só a aposentadoria, eu foquei bastante em aposentadoria aqui, mas não só a aposentadoria, mas outros projetos que vocês vão ter. Então, comprar um apartamento, comprar um carro, pagar colégio dos filhos, esse tipo de coisa. O que eu tinha para apresentar é isso, que se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, senão acho que é isso. Marcos, queria agradecer aí a apresentação, acho que foi magnífico. Vocês, né, lá da Real, da XP, sabem que eu sou muito fã, né, do trabalho de vocês, mas não só do trabalho de vocês, mas a forma como vocês orientam mesmo os clientes, né, a forma como vocês passam segurança, né, em como ter esses cuidados, porque o que a gente está falando realmente é cuidado, né? Planejamento familiar. Então, eu comecei a fazer há alguns anos algumas coisas na XP. Eu comecei com um curso, na verdade, que era curso básico também de investimento, para saber como fazer. E aí foi onde eu tive o contato, onde eu conheci e comecei a planejar um pouco melhor, né? Porque eu cresci ouvindo meu pai dizer: meu filho, você tem que sempre pagar primeiro suas contas, depois reserva um pedaço para você ter de reserva mesmo para alguma eventualidade que aconteça, e geralmente isso era em poupança, né? Aí meu pai foi que começou a fazer investimento e depois ele começou a martelar na minha cabeça: poupança não rende nada, poupança não rende nada, poupança não rende nada. E às vezes você não tem uma ideia de que se você coloca o dinheiro num lugar que não rende, com a inflação alta, você coloca R$100, no outro ano você não vai ter R$100, você vai ter 95, no outro ano você não vai ter 95, você vai ter 90, no outro ano você vai ter 85. E aí você está perdendo dinheiro e você não sente, né? Porque Exatamente. você não sabe o quanto o dinheiro desvaloriza. Você não vê seu patrimônio cair, mas o seu poder de compra diminui, né? Exatamente. Isso pra gente, aí eu vou falar uma dificuldade que eu tenho, Marcos, né? Enquanto, não sei se o pessoal tem alguma pergunta, se você pode colocar no chat aí. É uma dificuldade que a gente tem, porque a maioria aqui é profissional da área da saúde, a gente não aprende, geralmente a gente escolhe a área da saúde porque a gente não é bom em cálculo, em economia, né? Em movimentação financeira, etc. E aí a gente acaba sem ter esse conhecimento, a gente pensa que a única forma da gente conquistar as coisas é trabalhando, né? É ralando, é indo, é dando plantão, é trabalhando de manhã, tarde, de noite, é tendo 1, 2, 3, 4, 5 empregos, enfim. A gente pensa que é a única forma e aí não é. Eu achei bem legal aí a forma de apresentação, principalmente das curvas que você colocou, pensando a longo prazo, de você poder planejar para que no final da vida você tenha um pouco de renda, né, de renda para compor a sua renda, né? Para que você Exatamente. possa, com o retorno financeiro, ter um complemento aí da renda, já que
Eu não conheço muitos fisioterapeutas velhinhos, não. Eu acho que não dá para trabalhar até muito velho. Eu imagino isso. Ó, a Maria Fernanda e a Cláudia, elas perguntaram o seguinte: eu, sendo conservadora, qual seria o melhor investimento hoje com um prazo de 6 meses? Tá. Maria, eu passei por isso muito rápido, então eu vou até voltar aqui um pouquinho, aqui na renda fixa. Toda vez que você vai investir em alguma coisa, que você sabe que você vai ter uma necessidade clara daquele dinheiro, e especialmente que você vai ter essa necessidade no curto prazo, o que é curto prazo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, até de pelo menos 3 anos para menos, a gente já chama de curto prazo. De 3 a 5 em geral é médio prazo, e a partir de 5 começa a entrar no que a gente chama de investimento de longo prazo. Toda vez que você for investir no curto prazo, a melhor opção é sempre renda fixa. Por quê? Eu vim para cá e depois vou voltar para lá, mas vamos lá. Quando a gente investe em renda variável, por exemplo, um fundo de ações, de 17 até 20, de 13 até 20, o Real Investor rendeu muito bem, rendeu 260%. Agora, de 13 até 16, ele rendeu muito mal, ele deu rentabilidade até negativa, ou seja, você botou 10 mil aqui, você ia tirar 8 mil e alguma coisa aqui. Até um fundo que é um pouquinho mais tranquilo, por exemplo, que nem a Cronos, vai ter momentos que ele vai dar uma rentabilidade negativa. Não só no momento de pandemia, como a gente passou agora, que isso ficou muito claro, mas aqui de janeiro de 19 a mais ou menos abril de 19, é um fundo que é super tranquilo, um fundo muito bom, e a rentabilidade dele, se você tivesse colocado aqui, bem nesse pontinho até aqui, seria negativa. Então, se a gente vai precisar sacar o dinheiro no curto prazo, é renda fixa. Para 6 meses, em geral, você não vai conseguir um CDB, uma LCI, uma LCA que não seja de liquidez. Ou seja, um dinheiro que você fale para o banco, olha, eu vou te dar e eu só vou pagar daqui 6 meses. Em geral, esses títulos que você está emprestando dinheiro para o banco e você dá um prazo definido, vou tirar daqui um tempo, começa em 1 ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, vez ou outra até aparece. Qual que é o melhor produto, então? Um CDB de liquidez imediata, que você pode ter acesso ou no seu banco ou na sua corretora, que vai te pagar, em geral, 100% do CDI, que é um produto que você vai pôr o dinheiro hoje. Você só vai tirar daqui a 6 meses, mas se você precisar tirar daqui 2 dias, você consegue sacar, daqui um mês você consegue sacar, e daqui 6 meses você saca também. Ou no Tesouro Selic, que você vai colocar o dinheiro, daqui 6 meses você vai conseguir sacar, e você tem a garantia de que, se você pôs R$ 1.000 hoje, daqui 6 meses você vai tirar mais que 1.010, 1.020, vai depender da rentabilidade, daqui para lá de como se comportar a taxa de juros. Não vai ser muito, né? Investimento de curto prazo, investimento com alta liquidez, não tem uma rentabilidade muito alta, mas não corre o risco de você, daqui 6 meses, quando você precisar desse dinheiro, você não ter ele. Então, acho que o Tesouro Selic, um CDB de liquidez imediata, que você tem acesso no seu banco, na sua corretora, são as opções ideais. E, gente, não façam loucuras, tá? Sempre consultem alguém que entende quando fazer alguma coisa, porque tem que ser o produto ideal para aquilo que você tem em mente, de acordo com a sua condição familiar até. Não é nem só a sua, não. É a da sua família. Tem que tentar analisar direitinho aí. Eu fiz um investimento em fundos de ações, etc. Antes da pandemia, e me lasquei agora. Dá sim. Provavelmente vai recuperar, né? Mas é uma Então, coisa que a como gente não foi o sabe dinheiro quando que eu vai ia falar, não acontecer. preciso agora, e deixei, vou deixar lá, e Exatamente. acabou. Esqueço dele que vai subir, né? Um dia vai subir de volta. Exatamente, exatamente. Então, se você pode deixar o dinheiro a longo prazo, em geral, e se você tem perfil também, né, que nem o Jader tem, você tem o perfil de você ver cair, você não precisa e você não ficar desesperado, até fica com medo, né, não fica desesperado, você deixa o dinheiro lá, que em geral, no longo prazo, a bolsa costuma ir até melhor do que a renda fixa. Ou então aproveitar a oportunidade, né?
ou se você tiver Já que está em perfil... crise e caiu, eu vou comprar mais. Aí comprei a ação que Exatamente. tinha caído. Aproveitei e comprei, né? Falei, O bom, bom é que está voltando. vai subir, né? Um dia sobe. Gente, Gente, mais alguma pergunta? Eu sou conservador e queria investir 10 mil a longo prazo. Qual que você me indica? pronto. Não tem um produto 100% certo, mas o que é que eu pensaria no seu lugar? É para aposentadoria esse dinheiro? É uma coisa que você já sabe exatamente para que você vai precisar? Em geral, é para aposentadoria. Então, o que é que você precisa se proteger no longo prazo? Inflação. Eu procuraria um produto de renda fixa, já que você é conservador, tem que ser renda fixa, que fosse atrelado à inflação e que tenha um prazo longo. Por quê? Se você tem um CDB do banco X, que você vira para o banco e fala, olha, eu vou te emprestar e daqui a 2 anos eu pego. O banco fala para você, tá, eu vou te pagar 5% ao ano. Se você tem um produto, um CDB do mesmo banco, mas que você fala para o banco, olha, se eu vou precisar desse dinheiro daqui a 5 anos, a taxa que ele vai te pagar por ano, como ele vai ficar com esse dinheiro por mais tempo, vai ser uma taxa melhor também. Então, ao invés de pagar de 5, ele vai te pagar 7. Então, tenta procurar um produto de renda fixa. Eu acho que atrelado à inflação é uma boa pedida para você proteger da inflação e ter uma rentabilidade real. De um banco bom ou até mesmo um título público, Tesouro Inflação, que tem um vencimento daqui a 10 anos. Se for um Tesouro Selic, o Tesouro Inflação, você consegue até procurar e achar um título para daqui a 10 anos. Se for um produto bancário, você em geral vai achar produtos para 5 a 7 anos, que é o prazo mais longo que tem. Já vai te pagar uma rentabilidade muito boa, porque você está deixando o dinheiro para um prazo que para renda fixa é um prazo razoável. Então, um título que não passe dos 10 anos, então fique no máximo nos 10 anos, indexado à inflação. Mais alguma pergunta, gente? Então, se não temos mais perguntas, Marcos, muito obrigado mais uma vez. Dizer que aqui o IB está à disposição de vocês também, né, pelo profissionalismo, pela competência, pela parceria mesmo que a gente sempre teve. E parabenizar pela apresentação, é sempre bom, né, e sempre aprendo um pouquinho. Toda vez que vejo vocês falando aí sobre investimentos, sobre quais são as formas de investir, sobre os cuidados que a gente tem que ter, planejamento a longo prazo, a curto prazo, então é sempre bom aprender um pouco, porque são muitas informações novas para quem não é da área e para quem não entende nada disso. Então vale muito a pena a gente poder aprender e planejar melhor para nossas casas, para nossas famílias, e se preparar para momentos de dificuldade que a gente já viu, né, que podem acontecer. Na verdade, eu acho que a geração de vocês, né, que são mais novos até, viram duas situações muito críticas de saúde, que foi a microcefalia e agora, na era do coronavírus. Eu não me recordo da outra anterior, né, que fosse tão grave assim. Então, a gente tem passado por algumas situações, acho que mostram que é importante a gente ter um certo planejamento aí para as coisas que possam acontecer, né? São aleatórias. Mostra que o pior dos casos, por mais raro que seja, acontece, né? E pode acontecer. A gente sempre pensa, não vai acontecer comigo. Bem, o Covid está acontecendo literalmente com todo ser humano. Então, assim, não é que vai acontecer, mas também não significa que nunca vai acontecer. Exatamente. Jader, eu queria mais uma vez agradecer a você, então me colocar sempre à disposição para estar fazendo outras palestras, outras apresentações. Quem tiver dúvida, pessoal, fica à vontade, pode procurar no Instagram, pode falar comigo, pode falar com a gente aqui da Real também. Fica à vontade, a gente está aqui sempre para tirar dúvida. E se você quer aprender mais sobre investimento, fazer um merchanzinho aqui, a gente tem, na real, trazido muita coisa online, né? A gente sempre procurou fazer evento para os nossos clientes e a gente, por conta do coronavírus, a gente tem feito bastante coisa online. Então, hoje a gente teve uma live com um especialista em derivativos. Semana passada a gente teve uma live
com os maiores gestores de fundo de investimento do país. Olha a gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram e no YouTube, @rinvest, com temudo. Tem bastante coisa e, putz, quero aprender mais, mas não sei por onde começar. Dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo, tem as lives já gravadas, tem bastante coisa para quem está começando. Fechado. Já estou entrando aqui até para ver se eu sigo vocês, que eu não sei se eu sigo vocês. Mas é bom você conhecer por e-mail já essas informações das lives aí. Hoje teve uma live muito boa com o Su sobre derivativos. Achei muito legal. Beleza. Então, gente, obrigado pela participação de todos aí. Mais uma vez. Próxima segunda tem mais. A gente manda o link durante a semana aí. E na segunda-feira a gente reafirma com vocês o link. Tá bom? Obrigado, uma ótima noite. Marcos, valeu. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço.